Bom dia, Gabi, Renan, galera do chat. Gabi, ontem quando saiu a escalação, né? A gente, até o Renan depois chegou, a gente começou a comentar das possibilidades e tal. Confesso que eu não esperava que o São Paulo fosse agressivo. Achei que o São Paulo fosse esperar. E o São Paulo, até em certo momento, conseguiu colocar o Flamengo numa posição de desconforto, assim, não deixou o Flamengo jogar. O que eu achei muito legal, você viu o Luiz Gustavo, ao contrário do que até eu falei, esperando para entrar como três zagueiro, não, ele estava dando bote lá na frente. Quase que alternava quem dava o primeiro bote, né? E eu achei que assim, o Flamengo foi superior, pouca coisa. Eu acho que pela qualidade do time foi pouca coisa superior, mas o São Paulo consegue marcar forte, consegue jogar bem. São Paulo faz até um bom primeiro tempo, assim, de muita intensidade, consegue manter a posse de bola também contra a forte equipe do Flamengo. Acho que o São Paulo faz um bom primeiro tempo, faz o gol que poderia, assim, dar uma vantagem maior. O pênalti, eu sinceramente achei que não foi. Eu acho que aquele contato é normal e não foi o suficiente, mas, tipo, né? Pênalti, jogo do Flamengo e pênalti é meio-dia e 59, né? Vai dar uma hora, né? Não tem como. E não tem como. Ali, cara, Essa cara, expressão é boa, não conhecia. pênalti pro Flamengo e os caras falar que o Arrascaeta é melhor em campo, melhor da partida, mano, foi uma loucurada ontem, isso aí. Eu acho que é bom deixar claro que o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato, mas cara, o São Paulo faz uma partida decente, cara. O primeiro tempo foi muito bom, gostei muito do primeiro tempo, gostei da intensidade. Cara, gostei do Ferreirinha como ala esquerdo. Cara, o Ferreirinha jogou muito bem, tentou bastante, deu trabalho pro Royal. Acho que o São Paulo se portou bem, a zaga do São Paulo se porta bem, o Cedric se portou muito bem, né? O Renan até fala, eu escolheria o Cedric. Aí na hora eu não falei, porque não era debate, mas eu falei, puta, eu não escolheria. Mas o Cedric foi bem ontem, gostei do Cedric também. O jogo da volta, posicionamento, né? Ele não é tão agudo, mas não se expõe tanto, como a gente já conhece. O nosso meio-campo vai bem. O Tapia, cara, prefiro não comentar. E o Luciano faz o gol, acho que participa pouco, faz o gol. E no segundo tempo, quando tem a expulsão do Flamengo, e aí muda o panorama, o Crespo faz as alterações que ele tinha que fazer para deixar o São Paulo mais agressivo. O São Paulo vai para o lado para triangular, começa a ficar assim mais bonito de ver. Alisson, Ferreirinha, Marcos Antônio. Aí quando o Lucas entra, cara, o Lucas, cara, assim, eu tenho uma opinião particular. Eu prefiro não colocar o Lucas em campo se ele tiver dessa maneira. E aí o Crespo fala na própria entrevista: o Lucas não é o Lucas Moura que a gente quer que ele seja. O Lucas ainda está muito aquém daquele jogador que a gente conhece. Aí eu ainda falo, obrigado, Crespo, porque é o que eu venho falando. E eu não, cara, eu não. Eu acho que colocar o Lucas nessa situação é expor ele. Como ontem, um 2-2 na Vila, como mandante, o São Paulo fazendo até uma partida decente, ele não fica tão exposto. Se a gente tivesse perdido, ia falar, porra, o Lucas não consegue fazer nada. E ele claramente anda nos momentos que eu precisava que ele acelerasse, tivesse um pouco mais de coragem, até porque ele é um dos que mais tem recurso ali. E aí eu acho que fica evidente o limite do São Paulo. O São Paulo cria, triangula, trabalha as jogadas. Na hora de finalizar, o São Paulo não consegue finalizar, porque aí é material humano, irmão. Aí, ali no mano a mano do lado, é o cara que tem mais coragem, é o cara que consegue acertar o drible, é o cara que chama a responsa, e aí não tem como. E aí o São Paulo começa a abusar de cruzamento pelo Ferrarese, pelo Sabino, o Lucas se movimenta para fora da área, a gente cruza só para o Luciano entre três zagueiros, e aí falta aquele. E aí mostra que o nosso elenco tem um limite. A gente compete, a gente mantém a posse de bola, a gente incomoda os caras, a gente triangula até chegar na área. Quando chega na área, a gente atinge o nosso limite e não consegue mais criar. Mas, cara, assim, olhando a perspectiva geral do ano, é um baita resultado. Olhando o jogo de ontem, um pênalti que não foi, e terminar ali 20 minutos com um jogador a mais, fica com aquele gostinho que dava pra gente ganhar desses caras, porque quando eles tiverem a chance de ganhar de nós, irmão, eles vão passar o carro. Pois é, né? Mas é um jogo que eu acho que ninguém esperava muito essa postura, né, Renan? Queria um pouco da sua análise em relação a essa partida aqui que você enxergou
né, da postura do São Paulo, depois a gente vai destrinchar individualmente, mas inicialmente, né, e aí claro que eu quero a sua análise, eu vou deixar os lances também, que eu sei que você gosta de avaliar. Inicialmente, me parece que o time conseguiu ter o que o Crespo esperava, né, que era não deixar o Flamengo dominar. E aí, obviamente, tem ali vacilos individuais e tudo mais, perde chances e tal, mas o empate não me parece mau resultado, Renan. Bom dia. Bom dia, Gabi, Ilcinho, bom dia para a galera do chat aí. Não, o resultado, ele seria muito bom antes do jogo. É que a circunstância, né, que o jogo tornou, principalmente depois da expulsão, você fica com aquele sentimento que, pô, a gente poderia ter vencido, né? Eu vou começar pelo fim da fala do Ilcinho, concordando com ele que o Lucas está bem longe de ser o que a gente já viu ele fazer e o que a gente espera do Lucas. Só que o problema é o seguinte, Ilcinho, eu falei bastante isso na transmissão ontem com o Gabriel. Vamos colocar quem, cara? Você imagina naquela circunstância ele não coloca o Lucas em campo, certo? O problema do São Paulo hoje é esse. A gente não tinha o Luca, o menino. Não tinha o Paulinho, que seriam, na minha opinião, opções para dar um ritmo diferente, dar uma velocidade diferente com um a mais. Então, me colocando no lugar do Crespo, você vai colocar quem? Se não colocar o Lucas. Mas, concordando com o que você falou, o Lucas fisicamente tá muito longe. E é um jogador que tem muita qualidade, mas a principal característica dele é o quê? É a velocidade, é a força, é a explosão com a bola. E ele tá naquele jogo de vir buscar a bola no pé e ficar tocando de lado. Longe do que é aquilo que a gente espera, né? Enfim, só veio isso na minha cabeça depois do comentário do Ilcinho. O problema é a limitação do elenco, infelizmente. Né? Senão a gente poderia estar segurando o Lucas para ele se preparar melhor para o ano que vem e tal, mas não pode. Infelizmente a gente não pode. A gente não é o Flamengo, que não tinha o Pedro, não tinha o Bruno Henrique e mesmo assim tinha várias opções para o ataque. O Luiz Araújo seria titular absoluto de São Paulo, estava no banco. O Cebolinha seria titular absoluto de São Paulo, estava no banco. Entendeu? Então, aí a diferença, e que vai ser escancarada, já foi, e vai ser escancarada daqui a pouco aqui por nós, que foi pelo nosso treinador ontem. Que é a melhor entrevista de um treinador de São Paulo em anos. Em muitos anos. Desde o Rogério, talvez. Desde o Rogério, exatamente. O Crespo para presidente do clube, mano. Desde da República, né, assim? Da República, exato. Desde o Rogério, que a gente não tinha uma entrevista... Mano, o Crespo é maravilhoso. Tão lúcida, tão clara, falando o que o torcedor precisa ouvir. É isso, né? Agora vamos lá. Antes do jogo ontem, naquele nosso debate, naquele nosso pré-jogo, eu pedia o controle do jogo que o São Paulo normalmente tem jogando em casa, né? Mesmo contra times que gostam muito de ter a bola, foi contra o Bahia em casa, o São Paulo controlou o jogo. Eu não esperava que isso fosse acontecer contra o Flamengo. Eu pedi o quê? Equilíbrio. E o São Paulo teve equilíbrio ontem. O São Paulo pressionou. O Ilcinho citou o Luiz. O Luiz, enquanto aguentou, cara, ele foi o jogador que mais pressionou, que mais marcou e que mais foi agressivo no meio de campo de São Paulo, na minha visão. Foi o Luiz Gustavo ontem. Fez um grande jogo. A gente sempre espera a inteligência tática dele, de posicionamento, de guardar posição. Só que ele fez mais que isso. Ele foi o jogador mais agressivo, que com mais intensidade. O tempo que ele aguentou. É o que eu falo sempre. O São Paulo tem uma estrutura tática sob o comando do Crespo. Mas o São Paulo tem uma estratégia de perseguição, de perseguir. E isso vai abrindo os espaços. Em todos os gols que o São Paulo, nos 2 gols que o São Paulo sofreu, isso ficou muito claro. A questão da perseguição. E se um dos jogadores... Eu tenho propriedade para falar disso, porque muitas vezes na minha carreira eu tive a responsabilidade de perseguir o principal jogador do adversário. Mas só eu, não o time inteiro. Então, pô, Renan, você vai marcar o Galhardo. Você não joga, mas ele também não joga. Beleza, deixa comigo. Onde o Galhardo ia, eu ia. Renan, você tem que marcar o Pet. Pimba. Só que não o time inteiro. Quando é o time inteiro, todo mundo sai da sua posição e vai abrindo buracos, vai abrindo espaço. Se um deles desconcentra um segundo, como aconteceu no lance do gol, sim. O Arboleda saiu para pegar, se eu não me engano, o Plata fora da área. Não, o melhor do campeonato, Arrascaeta.
Não. O Arboleda saiu do meio para pegar o Plata. Esse segundo de atraso do Pablo, ele ficou para trás do Arrascaeta, atacando o espaço. Não, quem saiu para pegar o Arrascaeta foi o Arbo, pô. Ele até tromba com ele lá. Não, na hora do primeiro gol? Na hora do pênalti, não é? Foi porque foi pênalti. Na hora do pênalti... não, esquece, esse é outro lance. Você tem razão. Porque ele sai, o Arrascaeta não tem o lance, tem, Gabriel? Do gol, do pênalti? Eu vou puxar aqui novamente, né? Deixa eu pegar. Daí o Arrascaeta ataca o espaço onde teria que estar, na minha visão, posicionado o Arboleda, ele ataca aquele espaço, um segundinho de atraso do Pablo, acontece o pênalti, que é duvidoso. É duvidoso. Não é para dar. Se fosse para nós, a gente, quem sabe, estaria reclamando pelo pênalti. E um detalhe, só eu vi pênalti no Sabino? Num puxão do... Tá aí o lance, Renan. Um pouquinho antes aqui. Deixa eu voltar. O Arboleda, assim, o Arboleda, ele nem saiu para pegar ninguém, mas ele é o zagueiro da sobra. Ele não pode estar ali fora da área. E nesse espaço que ele abre, que ataca o Arrascaeta, um segundinho de atraso do Pablo, já era, irmão. Já era. Eu acho que o Pablo poderia ter tomado outra atitude, já que o Arrascaeta não dominou a bola no ponto para ele finalizar já. Posicionado para finalizar. A bola fica muito perto do corpo dele. Ele poderia ter tentado ali, ó. Olha lá, você viu que a bola ficou muito perto do corpo dele? Ele não dominou para frente, a bola ficou perto. Se ele toma a frente, se coloca à frente da bola para interceptar o chute, ele não precisava daquela carga ali. E o jogador, porra, Arrascaeta, puta véia, malandro pra cacete, porra. Então, o pênalti daria para dar tranquilamente, né? Não consigo afirmar aqui que não foi pênalti, entendeu? A questão do São Paulo, desse São Paulo do Crespo, é isso. É um time que tem que acompanhar, tem que perseguir os jogadores. E o desgaste físico é muito grande. Por isso que ali no segundo tempo cai fisicamente o rendimento do time. Aí os espaços começam a ficar mais evidentes ainda, entendeu? Essa questão da perseguição é muito complicado, na minha opinião. Tem que ser um time muito bem fisicamente e a concentração, porra, no topo, porque senão, cara, não tem jeito. Um segundinho de atraso, o Arrascaeta tá lá na frente, o Plata tá na frente, e assim você sempre tá um passo atrás. O que o Ursinho gosta de dizer do nosso querido Bobadilha. Sempre um passinho atrás, sempre reagindo à ação do adversário. Isso... E ontem, pior ainda, né? No Flamengo tinha no mínimo uns 4 balas ali, né? Que os caras movimentavam o tempo inteiro, né? Então era tensão ligada o jogo todo. E a sorte do Bobadilha ontem é que ele ficou mais na responsabilidade de marcar o lateral esquerdo, o menino Alexandro. O Alexandro, ele é mais posicional, ele não ataca tanto o espaço, ele sobe bem na boa. Então isso foi a sorte do Bobadilha ontem. Senão, porra, você pega do meio para frente ali, assim, são todos bala, todos. Todos bala. Todos. Então, um segundinho, cara, é complicado. E... Não tem vida fácil. Não, e o Wilson falou a respeito do Ferreirinha, e eu falei ontem na transmissão, ele coloca na cabeça do Crespo uma possibilidade, que é dele ser ala. Porque ele fez um jogo ontem, gente, espetacular, cara. De ala. De um ala bom pra caramba. Bom pra cacete. Ele fez o que se espera dele, que é quando ele pega a bola na frente e ir pra cima toda hora. O Royal, porra, sonhou com o Ferreirinha. Ele foi pra cima, ele deu caneta, ele finalizou, ele tentou, ele sofreu falta, ele gerou espaço. Como atacante que se espera, ele fez de tudo. Aí, mais do que isso, a entrega física dele, o comprometimento tático que ele teve ontem, no finalzinho, ele voltando lá perto da área e, cara, ele fez um jogo espetacular. Abrindo uma possibilidade com essa versatilidade que ele mostrou, que eu, sinceramente, não esperava. Falei, mano, assim, é aquele negócio, né, Ilcinho, o pré-jogo. Puto, o Royal, meu Deus do céu. Não. Foi o Royal que sofreu com ele. Ele marcou o Royal e jogou nas costas do Royal. Foi o Royal que sofreu com o Emerson Royal que sofreu com o Ferreirinha. Então ele abre aí uma possibilidade boa para o Crespo, cara. Na ausência do Enzo, né? O Enzo volta agora, mas na ausência do Enzo, quem sabe até pela direita. Eu sei que o Ferreirinha gosta mais de jogar ali pelo lado esquerdo, trazendo a bola sempre do canto para dentro do campo, com a perna direita, mas abre aí possibilidades. Pode ter certeza que a partir de ontem, a cabeça do Crespo
muda com relação ao Ferreirinha. Vira uma opção que até ontem, 9 horas da noite, não era. O Ferreirinha era a carta fora do baralho. E não, ele muda a cabeça do treinador. Portanto, mais do que o resultado, que a gente fica com aquele sentimento que, puta que pariu, a gente não vai ter essa chance tão cedo de ganhar do Flamengo, como a gente, desse Flamengo, né, desse novo Flamengo, a gente não vai ter tão cedo uma possibilidade tão boa de vencer. Mas fico feliz pelo rendimento do time, resgato uma confiança que vem de 2 jogos atrás, né, Bahia e Vasco, né, e mantém-se essa confiança potencializando para essa briga pela pré-Libertadores, Gabriel e Sim.